Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de eletroquímica e nesse vídeo nós vamos trabalhar então o balanceamento da equação de óxido-redução. Então vou começar a apresentar para vocês aqui. A minha tela. Muito bem, então quando a gente fala de balanceamento da equação de óxido-redução, existe uma diferença para o balanceamento de uma equação química. Por quê? Porque se eu estou dizendo que essa é uma equação de óxido-redução, significa que eu tenho espécies que estão oxidando, ou seja, perdendo elétron, e eu tenho espécies que estão se reduzindo, ou seja, ganhando elétron. Então, num primeiro momento, o que nós precisamos fazer é o acerto das cargas. Tá? Mas para nós fazermos o acerto das cargas, nós precisamos descobrir quais são as espécies químicas que estão sofrendo oxidação e redução e qual é a quantidade dessa oxidação e dessa redução. Então, nós precisamos analisar cada uma das espécies químicas envolvidas na reação química que está representada pela equação. E aí nós precisamos lembrar o seguinte, né? Quando a gente representa uma espécie química, nós estamos sempre representando ela exatamente como ela aparece na tabela periódica. A espécie química mais positiva formadora desta substância aqui, desta molécula aqui, desta representação química, a mais positiva é aquela que fica à esquerda na representação. E a mais negativa é aquela que fica à direita na representação. Na tabela periódica, os metais que são os positivos ficam mais à esquerda e os ametais, que são os mais negativos, ficam à direita, né? Então, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que nesta espécie química, o manganês é a parte positiva e o oxigênio é a parte negativa. Pois bem, agora como eu defino qual é a carga do manganês e qual é a carga do oxigênio? Então, em primeiro lugar, o oxigênio, se ele não for um peróxido, ele vai ter a carga menos 2. Então, neste caso aqui, como eu estou falando de um óxido, eu posso entender que cada um desses 4 átomos de oxigênio aqui está entrando com uma carga menos 2 nessa espécie toda. Então, eu tenho menos 2 vezes 4, ou seja, os 4 oxigênios estão fornecendo uma carga menos 8. E o saldo dessa espécie química toda é menos 1. Ou seja, este átomo de manganês aqui, ele está conseguindo dar conta de 7 cargas negativas. Então, quer dizer que ele tem carga mais 7. Eu fiz até aqui como a gente faz normalmente, né? Então, o manganês, para mim, é incógnita. Ele é o X. Mais as cargas negativas que eu tenho aqui da espécie que eu sei, que é o oxigênio, que é um total de menos 8, né? Menos 2 vezes 4, menos 8. É igual ao quê? É igual a menos 1, porque essa espécie química aqui tem um saldo negativo, de menos 1. Então, x mais menos 8 igual a menos 1, eu vou passar esse 8 para o outro lado, eu vou ter x igual a 8 menos 1, ou seja, x igual a mais 7. Como a gente observou antes, eu tenho menos 2 vezes 4, menos 8, só que uma das cargas negativas dos oxigênios não está sendo neutralizada pelo manganês. Então, se eu tenho 8 cargas negativas e uma não está sendo neutralizada, significa que o manganês é mais 7. Tá? Já descobri que tem uma espécie aqui que é mais 7. Eu posso anotar aqui em cima, colocar um mais 7 aqui em cima do manganês se eu quiser. Nessa espécie química aqui, o que eu tenho? Bom, hidrogênio aqui não vai mudar o seu NOx. Tá? NOx é o número de oxidação. O número de oxidação do manganês é mais 7, do oxigênio é menos 2. Do hidrogênio aqui vai ser mais 1, né? Do carbono eu não sei, e dos oxigênios aqui é menos 2. Tá? Então, quer dizer que eu tenho menos 2 vezes 4, ou seja, eu tenho menos 8 aqui para os oxigênios. Eu tenho mais 1 vezes 2, ou seja, eu tenho mais 2 para os hidrogênios. Foi o que eu coloquei aqui. Ó. Eu tenho mais 2 dos hidrogênios, eu tenho menos 8 dos oxigênios, e eu tenho 2x porque eu tenho 2 carbonos.
Isso aqui tudo é igual a zero. Por que antes era igual a -1 e agora é igual a zero? Porque antes eu tinha uma carga negativa de saldo. Agora eu não tenho nenhuma carga de saldo. Então, isso aqui tudo é igual a zero. Aí eu vou resolver isso aqui matematicamente e eu vou descobrir que o x é igual a mais 3. Ou seja, cada um desses carbonos aqui tem um NOx mais 3. Bom, aqui eu já estou percebendo qual é o NOx do manganês. É mais 2, né? Ele está específico, porque eu tenho ele aqui como uma forma unitária, aqui, né? Ele está sozinho e com uma carga mais 2. Então vejam que eu já tenho uma diferença aqui. Antes, nos reagentes, o manganês tinha um NOx mais 7, e agora nos produtos ele tem um NOx mais 2. Então, esta é uma espécie química que sofreu alteração no seu NOx. Depois nós vamos analisar o que aconteceu com ela. Tá? Bom, o hidrogênio aqui na água, ele continua sendo mais 1 e o oxigênio na água continua sendo menos 2. Então, não tem alteração de oxigênio nem de hidrogênio para cá. Tá? Aqui, nessa espécie química, o que pode ter acontecido? Bom, eu tenho dois oxigênios, que cada um é menos 2, então eu tenho menos 2 vezes 2, que dá menos 4, aqui, né? Coloquei aqui. E eu quero saber qual é a carga do carbono. Se eu tenho menos 4 para os oxigênios, eu não tenho nenhuma carga sobrando aqui, ou seja, essa molécula é neutra, então significa que esse carbono está dando conta de 4 cargas negativas. Logo, ele é mais 4, como a gente calculou aqui. O X aqui para o carbono, eu não sei quanto ele é. Eu sei que cada oxigênio é menos 2 vezes 2, menos 4. Então, eu tenho X mais menos 4 igual a zero. Ou seja, eu tenho X igual a mais 4. O carbono é mais 4. Então, veja que nós saímos de um carbono que era mais 3 e fomos para um carbono que é mais 4. E nós saímos de um manganês que era mais 7 e fomos para um manganês que é mais 2. Então, nós tivemos uma alteração de NOx de duas espécies químicas, do manganês e do carbono. Mas que alteração ocorreu no manganês? Ele saiu de um estado mais oxidado e foi para um estado mais reduzido. Ele ganhou elétrons. Então, quer dizer que ele sofreu redução. O que aconteceu com o carbono? Ele foi de um estado menos oxidado para um estado mais oxidado. O que aconteceu com o carbono, então? Ele perdeu elétrons, ele ficou mais positivo. Então, quer dizer que ele sofreu oxidação. De onde saiu esse mais 7? Daqui, né? Do NOx que nós calculamos aqui. Tá? O mais 3 do carbono aqui, do NOx do carbono que nós calculamos. O mais 2 daqui. O mais 4 saiu daqui, nós calculamos o NOx do carbono. Muito bem, nós já sabemos que o manganês sofreu redução e que o carbono sofreu oxidação. Mas como nós vamos agora balancear essas cargas? Porque eu tive um ganho de 5 elétrons pela espécie química manganês e eu tive uma perda de 1 elétron pela espécie química carbono. Então, em primeiro lugar, aquela espécie química que se reduz, que no caso é o manganês, ela se reduziu recebendo elétrons de alguém que se oxidou. Então, significa que ela é o agente oxidante da oxidação do outro, né? Se a espécie química manganês se reduziu, ela promoveu a oxidação do carbono. Então, ela é o agente oxidante do carbono. Já o carbono se oxidou, fornecendo elétron para o manganês, que se reduziu. Então, o carbono se oxida, sendo o agente redutor do manganês. Tá? Então, isso aqui é importante nós entendermos também. Quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. O agente oxidante é aquele que promove a redução em alguém. Aquele que promove, a oxidação em alguém. Então, significa que ele se reduziu para promover a oxidação em alguém. Não existe espécie reduzida sem uma espécie oxidada. E não existe espécie oxidada sem uma espécie reduzida. Eu preciso que alguém se oxide para que outra espécie se reduza. Tá? Bom, como foi a variação de NOx do manganês? De mais 7 para mais 2. Então, significa que ele ganhou 5 elétrons. Tá?
Como foi a variação de inox do carbono? De mais 3 para mais 4. Então, significa que ele perde um elétron. Só que vamos atentar que nós temos dois elétrons, dois átomos de carbono aqui. Se cada um perde um elétron, quer dizer que, ao total, 2 elétrons foram perdidos por esses dois átomos de carbono. Por isso que eu fiz aqui vezes 2 átomos igual a 2 elétrons. Tá? Agora é o seguinte, eu tenho uma espécie química que está ganhando 5 elétrons e eu tenho uma espécie química que está doando apenas 2. Mas não tem como fechar essa conta. Por quê? A espécie que está se reduzindo pelos elétrons daquela que está se oxidando. Então, a quantidade de elétrons perdidos e a quantidade de elétrons ganhos, elas precisam ser iguais. Para que eu possa ter essas quantidades iguais, eu preciso fazer aqui uma multiplicação. Olha só, quantos elétrons estão sendo perdidos? Estão sendo perdidos 2 elétrons pelos carbonos. Quantos estão sendo ganhos pelo manganês? 5 elétrons. Então, eu pego aqui, ó, 2 vezes 5, 10 elétrons. E pego aqui 5 vezes 2, 10 elétrons. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu tive que multiplicar o manganês por 2, então eu vou colocar um 2 aqui na frente do manganês e vou colocar um 2 aqui na frente do manganês. Eu tive que multiplicar o carbono por 5, então eu vou colocar um 5 aqui na frente do H2C2O4 e vou colocar também um 10 aqui na frente do CO2. Por quê? Porque no momento que eu multipliquei esses 5 elétrons vezes 2 aqui, eu estou dizendo que 2 manganês foram necessários para 10 átomos de carbono. Tá? Então, nós vamos agora para a nossa próxima tela. Aqui nós começamos, então, o balanceamento. Olha só. Esse 2 que eu coloquei aqui, que eu trouxe lá dos elétrons perdidos pelo carbono, eu estou colocando aqui na frente do manganês. Por quê? Porque aí eu estou fazendo 5 elétrons perdidos pelo manganês vezes 2 átomos, são 10 elétrons. Os 5, que era o número de elétrons perdidos pelo manganês, eu vou colocar aqui na frente da espécie química H2C2O4. Porque aí eu estou dizendo o seguinte, se esses dois átomos de carbono perdem 2 elétrons, 5 vezes 2 elétrons são 10 elétrons. Se cada átomo de manganês ganha 5 elétrons, 5 vezes 2 átomos de manganês são 10 elétrons. Então, agora eu balancei as cargas. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso acertar os coeficientes estequiométricos. Acertei as cargas, vou para o segundo passo. Quantos átomos de manganês eu tenho? Eu tenho 2, né? Está aqui. Então, quer dizer que eu preciso ter 2 átomos de manganês desse lado também. Então, eu coloco um 2 aqui. Quantos átomos de carbono eu tenho deste lado aqui? Eu tenho 5 vezes 2, 10. Então, eu preciso ter 10 átomos de carbono aqui. Eu coloco um 10 aqui na frente do CO2. Acertei manganês e acertei carbono. Tá? Com isso, obviamente, eu alterei também oxigênio e alterei hidrogênios aqui, né? Então, eu preciso fazer o acerto agora desses oxigênios e desses hidrogênios. Como eu estou vendo que eu tenho a espécie química hidrogênio sozinha aqui, eu vou fazer o acerto do oxigênio primeiro e deixo para fazer o acerto do hidrogênio por último. Por quê? Porque ele é a espécie química que, quando eu fizer o acerto, não vai interferir em nenhuma outra. Então, eu faço o levantamento. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. 20 mais 8 aqui são 28. Pois bem, quantas espécies químicas quantos oxigênios eu já tenho deste lado aqui? 10 vezes 2, né? Que são 20. Aqui eu tenho 28 e aqui, por enquanto, eu tenho 20. Então, eu tenho que colocar esse 8 aqui no H2O, porque aí eu vou ter aqui 8 oxigênios no H2O, mais 20 oxigênios do CO2, são 28 com os 28 que eu tenho aqui. Ok, já acertei manganês, já acertei carbono, já acertei oxigênio. Agora eu preciso acertar hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho deste lado aqui, ou seja, nos produtos?
8 vezes 2, 16. Quantos hidrogênios eu tenho aqui no lado dos reagentes? 5 vezes 2, 10. 16 menos 10 são 6. Então, eu tenho que colocar um 6 aqui na frente do H+, e eu fiz o balanceamento da equação de oxirredução, ou seja, da equação redox. Muito bem, pessoal. Então, este é o balanceamento da equação redox. É dessa forma que se faz. Primeiramente, nós descobrimos qual é o NOx de cada uma das espécies aqui na equação. Nós avaliamos qual foi a variação de NOx, nós definimos quem se oxidou e quem se reduziu, e nós realizamos o acerto das cargas. A partir do acerto das cargas, nós partimos então para o balanceamento estequiométrico das espécies químicas. Espero que essa aula tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Vou encerrando então essa aula de balanceamento de oxirredução, e na nossa próxima aula nós já vamos começar então a avaliar como funciona a célula galvânica, que é aquela célula que vai produzir energia elétrica, ou melhor dizendo, transformar energia química em energia elétrica. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.